6h34, rádio da Universidade 1080 AM, a Estação dos Livros. Seguimos nessa cobertura da Feira do Livro, falando sobre as poéticas do cotidiano, trabalho que Beta Simon traz para essa edição da feira. Ela conversa com Paulo Henrique Martins. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde a todos os ouvintes. Conversa então com Beta Simon, escritora e doutora em comunicação. Seja muito bem-vinda à Rádio da Universidade. Muito obrigada, é uma honra, um prazer, uma alegria estar aqui com vocês. Boa tarde a todos. Queria começar como primeira pergunta, saber como é que surgiu o teu interesse por escrita e literatura, se foi na infância, se foi incentivo dos pais, como é que foi esse primeiro momento? Foi na infância, quando eu comecei a escrever, aprender a escrever. Minha mãe tinha uma Olivetti verde militar e eu já fazia toda a datilografia ali os primeiros livros surgiram aí talvez 6, 7 anos, quando eu aprendi a escrever. Eu já me colocava na máquina para criar versos e poetizar o que eu via, o que eu sentia, o que me tocava. E falando agora do passado, tu lançou o teu primeiro livro, que se chama Conexão com a Vida, Sessão Poética. Ele tem 28 poemas. Como é que foi fazer esse trabalho? Foi uma junção dos poemas que tu já tinha escrito antes? Sim. Nesse Conexão com a Vida, Sessão Poética, não tem poemas muito antigos. São poemas mais ou menos de 5... Ele foi lançado no ano passado, em 2023, e são poemas de até 5 anos antes de ser lançado. E ele foi uma provocação que eu recebi para fazer um show, uma apresentação poética. E aí me disseram, como é que tu vai fazer uma apresentação poética se as pessoas não tiverem como ler e como acompanhar a tua apresentação? Eu disse, então tá. Aí eu reuni o que eu já tinha, 28 poemas e canções, coloquei numa sequência que também é chamada de repertório, né? Uma apresentação, um show, um espetáculo. E então eu fiz num formato pocket size. E esse formato pocket size, então as pessoas podem acompanhar durante as apresentações e se divertir. A gente faz uma interação junto também com o público. Quais que são as tuas principais referências, pelo menos no campo dos poemas ali? Com certeza, Mário Quintana, Carpinejar, Clarice Lispector, Drummond eu li muito também, Manuel Bandeira eu amo de paixão. Então esses do banal, do cotidiano, né? Esses poetas que nos inspiram a olhar para a vida de uma forma, como eu chamo de estado de espírito. A poesia ela vem nesse estado de espírito, né? É quando a gente se abre para sentir essa vida que pulsa dentro de nós. E aí a gente consegue olhar para os cantos, recantos, espaços, tempos que existem entre cada pensamento. Tu como eu disse na introdução, né, doutora em comunicação, a comunicação e as artes, elas se entrelaçam na tua vida. Qual que veio primeiro nesse caso? Arte é uma forma de comunicação, né? E a comunicação não deixa de ser uma forma de expressão, uma arte da expressão. Então, eu sempre fui muito comunicativa, desde criança, assim, e ao mesmo tempo eu sofri muito bullying por isso. Então, no colégio, quando eu abria a boca, as pessoas diziam sempre, e tem alguma coisa para falar, tem alguma coisa para perguntar. E isso fez com que eu refletisse e por um tempo eu fiquei buscando me silenciar. Aí fiz graduação, especialização, mestrado e doutorado em comunicação, mas estudando as artes. Então toda a minha área acadêmica, de 13 anos de vida acadêmica como aluna, pesquisadora e professora, foi pesquisando essa nossa relação do humano, do ser humano que se comunica e que olha para as imagens da vida, para as imagens que estão fora a partir das nossas imagens de dentro.
E nesse ano, na verdade ano passado, 2023, haviam músicas também, né, no teu trabalho do livro, e duas delas se tornaram músicas com clipes oficiais, né? A primeira foi a música Mutum, que foi em parceria com o teu irmão Marcos, né? Essa é uma música em homenagem ao nascimento do sobrinho, filho do irmão mais velho de Beto Marcos. Foi gravado no Rio de Janeiro, em Paraty. Queria saber como é que surgiu a ideia de fazer esse clipe, como é que foi esse processo todo. Olha, foi uma loucura. Porque meu irmão Marcos, ele é músico desde os 11 anos de idade. E a gente foi juntos morar em São Paulo, né? Em 2004. Então eu sempre fui muito estimulada pela arte dele, pela música. E ao mesmo tempo, quando ele veio, ele fez a música de forma instrumental, chamada Mutum, que foi gravada pelo Chachado Novo, que é um grupo de forró cigano lá em São Paulo. Fizeram muitos shows no Ibirapuera e diversos lugares do Brasil com um formato instrumental. E ele me pediu: Beta, me manda uma letra, vamos fazer uma letra, agora falta letra. E eu fiz essa letra, enviei para ele, só que 4 anos depois essa música foi gravada. Isso foi que ano, mais ou menos? Isso foi exatamente em março, abril de 2022, quando eu fiz 41 anos. Eu fiz aniversário dia 12 de março e simplesmente eu recebi naquela uma semana de aniversário, eu não sei como é que eu posso chamar essa epifania, uma alegria, uma felicidade. Eu tava assim meio que em êxtase, não entendi o porquê. Como assim? Pra quê tanta felicidade? Tudo tem motivo, né? Junto com esse meu sentimento que me fez começar a escrever a poesia de forma mais profissional e tirar do julgamento, meu auto-julgamento, da minha autocrítica. Ah, isso não é bom, isso é rima pobre, isso é feio, isso não tá legal. Eu tirei do julgamento, disse, não quero saber mais de me julgar. Então eu comecei a escrever. Esse julgamento era próprio, então? Próprio. Não era retorno de outras pessoas? Não, também. sempre é próprio, né? Assim, a gente escuta de outros, mas a gente está sempre, de uma forma ou de outra, dialogando e se comunicando com a gente mesmo, né? Então isso que faz com que a gente trave, bloqueie, tenha medos. Todos esses nossos pensamentos criam essas crenças limitantes que nos impedem de avançar e de sermos realmente livres, como diz a música Mutum, né? E aí quando ele diz... Não, e aí ele disse, então, e eu pensei, quando ele me trouxe essa questão, o que eu poderia dizer para uma criança que acaba de nascer? Que ela seja livre. E o refrão da música diz, sendo livre para sonhar, vai bem alto perceber, mas pé no chão se for ficar. Queria tempo que a terra dá. A terra tem o seu tempo, a natureza tem o seu tempo, né? Então a gente vai no tempo que é possível ir, com o pé no chão, sonhando. Muito legal isso. Nesse ano também teve a música Reverberações, que foi através da Lei Paulo Gustavo, né, através do Ministério da Cultura. Como é que foi esse contato? Como é que vocês fizeram também essa questão desse clipe? Sim. Então, nessa mesma semana que eu te contei, de março de 2022, Peter Mesquita, um músico de São Paulo, me manda uma mensagem dizendo: Beta, estou gravando a nossa música que eu tinha enviado também 4 anos antes. Eu digo, não é possível, mas o que está acontecendo no mundo, no universo? Preciso de mais sinais? E disse, então, que bom que você está gravando, bora lá. Eu acho que as coisas estão começando a fluir nesse tempo, né? Não era para ser antes, era para ser agora. Isso foi em 2022. Só em 2024, agora, esse ano, que a gente ganhou, então, esse apoio, a gente recebeu esse apoio financeiro da Lei Paulo Gustavo, do Ministério da Cultura, junto com
E aí aproveito para agradecer, além do Ministério e além do Paulo Gustavo, a Secretaria Municipal de Capão da Canoa, onde eu resido, e a CAC, Casa do Artista Camponense, que deu todo o apoio ali para a realização do projeto. E a gente fez esse videoclipe de reverberações em Capão da Canoa. Foi gravado em Capão da Canoa. Foi gravado em Capão da Canoa, mostrando as paisagens urbanas, litorâneas e da natureza lá de Capão. Tu escreve poesias e trabalha com música, dança, teatro. Existem esses elementos que se conectam em todos esses teus trabalhos? Quais seriam esses elementos? Eu acho que é essa gana de viver, né? E não importa como a forma ou o conteúdo nos coloque a existir nesse mundo, mas eu sou muito existencial, desde as crises até a alegria de viver, é muito existencial. Então, seja pela dança, que eu comecei dançando com 2 anos e meio de idade, e eu conto mais histórias sobre isso no terceiro livro que eu vou lançar agora em novembro, que é um capítulo do livro A Dança Transforma as Histórias de Quem Dança, um convite de Marcelo Grangeiro, do Rio de Janeiro, que ele é coordenador da Dança dos Famosos, da Globo, Luciano Huck. E ele disse: Berta, escreve um capítulo para esse. Qual a importância da dança? Por que dança transforma? Então, nos meus espetáculos, nas minhas apresentações poéticas, eu trago a comunicação e a poesia de forma performática. Eu não consigo não dançar. Eu acho que a vida é movimento, como diz Bert Hellinger das Constelações Familiares. A vida é movimento. E cada piscar de olhos é um movimento, é uma forma de dançar, um olhar, um trejeito, né? E a gente se enrijece, nós estamos acostumados a uma vida muito dura, rígida, cheia de formas, informados, a gente vai adoecendo, né? Tanta racionalidade, a gente precisa soprar e aliviar, se soltar, sem tanto se prender. E aí a gente julga as pessoas que são livres, leves, soltas, porque, caramba, né? Qual é que é? Eu também quero, todo mundo quer, né? E vamos relaxar. Em entrevista tu também fala sobre a questão da terapia, né? E queria saber a influência dela na tua vida, como é que ela também transpassa para a arte, como que se relaciona. O tempo inteiro, porque a arte é um estado de espírito e a terapia é a arte de viver. Então, quando uma pessoa vem fazer terapia sistêmica comigo, ou constelação, ou meditação, ou reiki, o que ela quer? Ela quer relaxar as suas tensões, os seus medos, ela quer relaxar quer compreender, melhorar as suas relações consigo mesmo, com os outros e com o mundo, quer tentar entender. Então eu acompanho de uma forma ou de outra sensível, que é o meu jeito de ser, nesse processo. Então a gente vai aprofundando as camadas e liberando tudo aquilo que precisa ser liberado. E graças às terapias, eu tive um burnout no final do doutorado, eu consegui terminar o doutorado em comunicação, que era de prosa com as imagens. De que forma a gente proseia com as imagens de fora a partir das nossas imagens de dentro. E se as terapias me deram esse respiro, é isso que eu falo nas minhas poesias. Bora respirar, bora pausar, precisamos de pausas e respiros poéticos, né? Tu falando de agora, tu está lançando o teu segundo livro, A Arte de Viver, Poéticas do Cotidiano. Na introdução diz, vou até ler aqui, a poética do cotidiano está em tudo. É um olhar atento aos detalhes, cantos, irreverências, cores, formas, gestos, trejeitos. É adentrar ao invisível e sensível do dia a dia. A vida inspira e o nosso estado de espírito cria a poesia. Como é que foi o processo para fazer esse livro? E como que ele se diferencia do teu primeiro trabalho? Assim, já é um trabalho mais amadurecido ou são outros temas? Talvez menos amadurecido. Né? Eu chamo esse segundo livro um livro para a mãe ler, no sentido de
trazer leveza. Esse é o convite, né? E um convite para a gente poetizar a vida. É um convite para a gente relaxar mais. É um convite para se desestressar. Enquanto que o primeiro livro, Conexão com a Vida, eu encaro a vida com os seus ciclos de altos e baixos emocionais e trago polêmicas e assuntos mais difíceis de lidar. Nesse segundo eu não trouxe nada muito difícil. São poesias que vêm sim, às vezes de terapias ou reflexões sobre processos de constelação familiar, terapia e também contemplações da natureza. O passarinho acabou de cantar. Uau! Então eu vejo os pássaros no fio de luz e me encanto. Por que não? O céu, o mar. Aí como eu termino a introdução, que tu começou, eu digo: o bobo comum e o inusitado atravessado te olham. O instante poético te espera para ser transcriado. É um convite para a gente poetizar um pouco mais, né? Entrar nesse estado. E sobre a Feira do Livro, queria saber a tua relação com ela, se tu costuma acompanhar as edições. Sim. Como é que é? Desde a adolescência, né? Desde a adolescência. Sim, eu nasci em Santa Cruz do Sul, mas desde que eu vim morar em Porto Alegre em 98, sempre acompanhei a Feira do Livro, então é um sonho que se realiza, né? Quantas vezes eu não estive na banca dos autores independentes comprando livros e pedindo autógrafo para os outros, então é uma grande alegria agora nesse momento, emocionante mesmo. Agora inclusive tu tocou um tema, né, de autores, muitas vezes iniciantes na Feira do Livro. Quais dicas tu daria para eles terem esse momento de relaxamento, para conseguir focar? Porque hoje em dia a gente vive num mundo mais frenético, de certa forma, né? São vários estímulos de todos os lados, assim, na internet e tudo mais. O que tu aconselharia para escritores que estão iniciando? Os escritores... Tem o público e os escritores, né? Eu sempre fui público, agora eu estou num outro lugar. E eu tenho muitas lembranças da feira. Uma vez, aqui na feira, além dos livros, tem música, tem teatro, tem oficinas. Eu fiz oficina de declamação de poesias com Elisa Lucinda. Foi inesquecível aquele momento, né? E eu escutei uma vez um show, mas eu fiquei tão tocada que eu sentei no Banrisul, ali no meio-fio do Banrisul, escrevi uma poesia na hora inspirada e assim. E depois eu entreguei pro cantor e disse: tu me inspirou. Isso que eu chamo de reverberações e de transcriações. É quando algo de fora nos inspira, e o meu convite é isso, né? Que a gente se permita abrir o coração, relaxar o mental, o cabeção, para poder se permitir transcriar e reverberar a arte que tem dentro da gente. Respirar também ajuda. Ajuda também. Ajuda. Tu falou como um escritor, né? Como público. O que tu diria? Aproveitar assim, o máximo possível. Quantas oficinas tem? Né? Então vai no site, tem um aplicativo, tem a revista impressa, circula. Aproveitar esse momento. São 20 dias só que passam em um ano, né? Às vezes dá uma estafa, dá um cansaço, porque é muita coisa. E é isso, a gente faz aquilo que é possível, aquilo que a gente dá conta. Não mais o que... O impossível não nos cabe. Deca, caminhando para o final, queria primeiro te agradecer pela tua presença aqui e abrir esse espaço também para que tu faça um convite para os ouvintes, né, adquirirem o livro, Arte de Viver, Poéticas do Cotidiano. Inclusive vai ter uma sessão de autógrafos dia 12 de novembro, às 4 da tarde. É isso? Sim. Sejam todos muito bem-vindos, vai ser um prazer. Quem já tem os livros, vem para o abraço, vem para a gente tirar aquela foto que a gente adora, né? Vem para o momento de troca, de vivência, porque a arte de viver é isso, não é só autografar, vender, comprar, é estar junto, é conviver.
Obrigada. Beca, a gente pode ir... Dia 11, segunda-feira, eu também gostaria de convidar para o Sarau dos Artistas no Café Fonfon. Então nós estaremos lá também com o Serginho Moá e vários outros artistas que... Dona Conceição, Marcos Jobim, quem mais? Uma galera que tá junto aí, muito legal. Isso vai ser que horas? Vai ser às 20 horas, dia 11/11, segunda-feira às 20 horas no Café Fonfon. Perfeito. Para encerrar, eu gostaria de abrir esse espaço para que tu faça a leitura de um dos teus poemas. Vamos ver, vou fechar meus olhos, respira fundo. Vamos ver qual poema que vem para ser lido nesse momento. Como um oráculo, né? Ressaca do mar. Ele acordou com dor de cabeça. Sensível à luz e ao som, indigesto, pôs tudo para fora. Troncos, galhos, plásticos, ele estava inquieto, tonto, agressivo. O mar precisa de água, de mais espaço para se espalhar. Retornar aonde estava décadas atrás, antes da sua invasão do cimento, aterramento, construção, todo ano se repete. O mar não destrói o calçadão, ele relembra o cidadão. Qual o lugar de cada um? Quem veio antes? Quem deve respeito? Quem pertence a quem? E quem tem justo direito? Essa poesia foi feita em 30 de julho de 2024, em Capão da Canoa, após uma ressaca do mar. É isso, então, mais uma vez, Berta, muito obrigado. E a todos os ouvintes. Nós vamos ficar por aqui. Muito obrigada. 6h56. O Estação dos Livros vai ficando por aqui. Trabalharam nesta edição do programa Alessandra D'Agostini, Ângelo Rockenbach e Débora Rodrigues na produção, com reportagens de Amanda Schultz, André Grassi, Elisa Henske, Cláudia Heiselmann, Mariane Quadros e Paulo Henrique Martins e Pedro Paulauro. Na técnica, Luiz Fogassi, Jefferson Gomes e Vladimir Fontoura. Para acompanhar mais sobre nossa cobertura, acesse o site urgs.br/Estação dos Livros e também nos siga nas redes sociais. Voltamos amanhã às 5h30 da tarde, aqui pelos 1080 da Rádio da Universidade, e boas leituras. Acabou. Chegamos com chave de ouro, né? Foi uma provocativa. Eu vou pedir. Primeiro ali, então. E continuamos com a Ilana no bolso. Tá ali na fila. Tá lá, obrigado. Foi, tá meio igual. Ah, tá gravando agora que eu percebi. Eu olhei, será que